Pix! E aí, beleza? Hoje então nesse vídeo vamos falar sobre foco manual. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, que a gente falou sobre foco automático, pode clicar aqui e assiste lá e depois volta nesse aqui. Beleza? Antes da gente começar então, eu gostaria de falar para você, lembrar na verdade, né, que os nossos cursos lá na nossa plataforma estão custando só R$50 durante esse mês de setembro de 2015. Então até o dia 30 de setembro de 2015, você vai ter esse descontaço aí nos nossos cursos, tá? Você querendo conhecer um pouquinho mais, dá uma entrada lá no nosso site, cursos-aepix.com.br, eu vou deixar lá o link na descrição. Você entra lá no menu cursos e você vai ser direcionado para a nossa plataforma. Aí lá você conhece melhor a ementa, são cursos que são bem profundos, assim, são cursos que o nosso conteúdo, tem bastante conteúdo, tá? E lá a gente também dá todo o suporte para você. Então vamos lá, quando é que a gente tem que deixar ou pode deixar de usar o foco automático para entrar no foco manual, né? Obviamente o foco automático ele é bem mais rápido, é bem mais preciso do que a gente fazer o foco na mão, mas em algumas situações, principalmente situações de baixo contraste, por exemplo, ou se a gente tem alguma coisa que esteja atrapalhando a câmera de fazer o foco, né? Algum obstáculo que possa estar atrapalhando a nossa câmera de fazer o foco, a gente tem que optar pelo foco manual. Então, ocasiões de baixo contraste, por exemplo, que a gente poderia ter que usar o foco manual. De repente, sei lá, uma paisagem com neve, né? Toda muito branquinha, alguma coisa assim, uma paisagem de dunas, paisagens de deserto, onde a gente não tem contraste, né? Tem cores muito parecidas. Pode ser que a câmera ela se confunda um pouquinho, mas uma situação mais comum para a gente, onde a gente tem baixo contraste, são em ambientes com baixa iluminação. Por exemplo, nessa foto daqui, já eram umas 8 horas da noite, mais ou menos, quando eu cliquei. Eu mesmo colocando a maior abertura que eu tinha, que na minha lente, se não me engano, era um 3.5, baixando, né, reduzindo, botando uma velocidade mais lenta do obturador, 1.5, 1.8, e elevando o ISO da minha câmera a 1600, mesmo assim essa foto ficou escura, tá? E, enfim, porque tinha baixo contraste, tinha baixa iluminação. Para ter um foco mais preciso, eu optei por fazer o foco no manual. Então, em algumas situações como essas, pode ser que a câmera tenha dificuldade de fazer o foco automático e a opção pelo foco manual é a melhor saída. Outra situação é se você tem, por exemplo, você está fotografando e tem algum obstáculo na sua frente. Isso pode acontecer muito facilmente quando você está fotografando, por exemplo, um passarinho numa árvore, né? Tem vários galhos ramificando ali na frente do passarinho e às vezes o foco automático ele pode pensar que esses galhos que estão na frente do pássaro vão ser a tua área de foco e na verdade não são, tá? Então você vai sair com um passarinho desfocado e com todos esses galhos em foco. Melhor opção, foco manual. Também outra situação que é bastante comum é aquelas grades tramadas ou grades mesmo de zoológico, né? Mas essas grades tramadas assim, que são muito comuns aí em pracinha, praça pública, em clubes, né? Principalmente onde tem quadra de futebol, quadra de basquete, elas podem atrapalhar também na hora que você está fazendo foco por trás delas. Se for um foco automático, a câmera provavelmente vai entender que aquela trama ali é a tua área de foco. E pode ficar bastante interessante quando a gente consegue fazer o desfoque dessas grades. Se a gente está fotografando aí algum bicho, algum pássaro ou algum animal dentro de uma gaiola, alguma coisa assim, ou então pessoas jogando basquete em algum lugar, por exemplo, né? O foco manual ele vai ser muito mais preciso. Você vai poder escolher qual é a área que você está querendo fazer o foco. Outra situação que pode enganar o foco da tua câmera é quando você fotografa através de um vidro. Qualquer vidro, se o vidro tiver um pouquinho empoeirado, ou então for um pouquinho mais escuro, tiver um reflexo, tá molhado, né, tem umas gotas de chuva, ou então até mesmo um arranhão no vidro, isso pode fazer com que a câmera entenda que o foco tenha que ser naquele vidro. Você pode querer o foco no vidro e embaçar o que está do lado de fora, mas com o foco manual você vai ter muito mais controle da área que você quer focar.
Não sei se você já ouviu falar também de foto macro. São fotos de pequenos objetos, ou então de pequenos animais, né, como inseto, por exemplo. Então você pode fotografar um grilo, uma joaninha, ou então um pingente de cordão, um brinco. Material médico também é muito comum se fotografar. Tá? Qualquer objeto pequeno a gente faz com lentes macro, são lentes específicas para esse tipo de fotografia. Esse foco ele é muito preciso. A gente não consegue fazer o foco no automático. O foco manual da lente também às vezes é bem difícil de fazer, então a gente acaba fazendo o foco mais bruto, vamos dizer assim, no anel da lente e se movimentando um pouquinho para frente e para trás com a tua lente, com a tua câmera, você vai conseguir fazer esse foco daí de maneira mais precisa. Tá? Isso acontece porque você chega muito próximo do teu objeto e o Deep of Field, né, a profundidade de campo, ela fica muito crítica, ela fica muito baixa. Então é uma área muito pequenininha de nitidez que você tem, de foco que você tem. Então a forma mais fácil de você fazer isso, né, a única forma até de você fazer isso, é fazendo esses pequenos movimentos para frente e para trás. Tá? Mas eu vou falar de foto macro um pouquinho mais para frente. Outra situação que eu posso querer usar o foco manual ao invés do automático seriam em situações onde eu estou fotografando objetos que estão muito rápidos, estão em alta velocidade. Por exemplo, uma corrida de carros, uma corrida de moto, ou então, por exemplo, um nadador pulando dentro d'água. Eu quero pegar aquele momento onde ele entra na água, né? Tem umas fotos bem bacanas assim, ou então saltos ornamentais, a pessoa vai e pum, né? Falando de Olimpíada que está chegando aí. Quando o cara bate na água, tem aquela água que sai e fica uma foto bem bacana, uma foto bem bonita. Para fazer isso, a gente tem que usar o foco manual, porque o foco automático ele não vai ter essa velocidade de pegar exatamente o ponto onde você quer. Então a gente tem que escolher um ponto de foco, tá, para fazer uma pré-focagem. No caso, vamos imaginar o cara lá dá um salto ornamental. A gente sabe mais ou menos a área que ele vai cair. Então eu vou lá com o foco manual, eu foco naquela área ali da água. O foco automático ele não iria funcionar, porque na água ali eu tenho baixo contraste, dificilmente eu iria conseguir fazer um foco automático ali. Então no foco manual eu faço o foco bonitinho ali, mais ou menos na área onde a pessoa vai cair. Tá? Coloca a câmera também no modo de disparo contínuo. Isso daí vai fazer com que você pressione, segure, a câmera tire várias fotos por segundo. Quando a pessoa pulou, está chegando perto do teu enquadramento, dispara, começa a tirar foto. Uma dessas fotos vai ficar legal, tá? Então esse pré-foco, a gente sempre tem que encontrar mais ou menos ali o local onde a gente vai tirar a foto, né? Fazer o pré-foco e aí conseguir tirar a foto, né? De preferência tirando várias fotos por segundo, a gente vai conseguir pelo menos uma foto ali que vai ficar legal. Uma coisa que pode ajudar muito a gente nesse pré-foco ou a fazer o foco manual é o monitor de LCD. Tá? Nas câmeras, pelo menos na Canon é assim, tá? Não sei nas outras, você tem que dar uma olhada aí no manual. Tem no canto superior direito, aqui mais ou menos onde fica o teu dedão, na parte de trás da câmera, tem duas lupas, uma com mais e uma com menos dentro. Isso é o zoom. Se você ligar o modo Live View da tua câmera, né, o LV, de vez em quando tem algumas câmeras, ou então uma câmerazinha com uma bolinha vermelha, ou simplesmente uma bolinha vermelha, que é basicamente o botão de REC também da tua câmera. Se você aperta esse botão, ele vai aparecer um monitor de LCD. O monitor de LCD ele vai ligar e aí você vai entrar no modo de Live View. Apertando essas lupas, né, esses botõezinhos onde tem essa lupa, você vai dando zoom até 10 vezes do tamanho da tua imagem. Com a setinha direcional que tem atrás da câmera, você vai movimentando tua imagem para cima daquele objeto que você quer fazer o foco e aí faz o foco. Fez o foco? Beleza, vai lá e pressiona, dá meia pressão no botão que ela vai voltar para o tamanho real da imagem e você vai saber que o teu foco está mais preciso ali, né? Você vai saber que aquela área ali onde você está querendo fazer o foco realmente está em foco. Eu utilizo isso, por exemplo, aqui, tá? Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, né? Eu gravo sozinho, então posiciono a câmera, coloco aqui essa cadeira, mais ou menos no lugar onde eu vou ficar,
eu amplio para essa área daqui do encosto da cadeira, faço foco nele e pronto, aí eu sei que eu vou estar em foco, né? Como eu uso uma abertura um pouco mais fechada de diafragma, eu sei que a minha profundidade de campo ela não é tão crítica, ela não é tão pequena assim. Então eu posso fazer uma movimentação de leve, né? Me posicionar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, que eu não vou estar fora de foco. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida posta aqui, vai lá no Facebook. A gente também está reestruturando lá o nosso site. Visita lá cursos-aepix.com.br. Vou começar a escrever alguns artigos lá também. Então, além do conteúdo que a gente encontra aqui todo separado, todo certinho, dividido por categorias, a gente também vai ter alguns artigos lá sobre aí o mundo do audiovisual e da fotografia. Beleza? É isso então, grande abraço e até o próximo vídeo.